pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando Moraes, professor de matemática, e hoje a gente vai estar entrando no módulo novo, módulo 4. Então vamos pegar nossas apostilas e vamos acompanhar essa aula de hoje. Bom, pessoal, o módulo 4, que é sobre ângulos e triângulos, nós vamos falar especificamente sobre as construções geométricas de bissetrizes e ângulos notáveis. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com a origem no vértice desse ângulo, que o divide em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São ângulos que têm a mesma medida. Então, eu vou colocar aqui algumas animações e vamos explicando aqui para vocês entenderem como traçar, como construir esses desenhos geométricos. Então, nós temos aí um ângulo com vértice em A. Você vai colocar a ponta seca em A e traçar um arco conforme demonstrado. Pessoal, coloca agora a ponta seca em B e traça outro arco conforme demonstrado. Depois vai colocar a ponta seca em C e com a mesma abertura também vai traçar um arco onde os dois arcos se encontram. Agora é só pegar uma régua conforme mostra a animação, traçar uma reta e com isso nós construímos aí a nossa bissetriz e isso vai servir para qualquer ângulo, beleza? Agora vamos falar sobre a construção do ângulo de 60 graus. Para construir um ângulo de 60 graus, nós vamos seguir 4 passos, ok? Primeiro passo, nós vamos traçar uma reta. Então, traça-se uma reta e vamos posicionar o vértice A. Vamos posicionar o vértice A na origem dessa reta, no comecinho dela. Então, vamos traçar aqui uma reta conforme vai mostrar aqui a animação, ok? Então, primeiro ponto, primeiro passo, traça uma reta com origem, né, no início dela. Então, podemos dizer na realidade que é uma semirreta, pois tem origem, beleza? Então, tá aí a animaçãozinha para vocês verem. Tracei a reta, colocamos o vértice, posicionamos o vértice A no início dela. E agora, nós vamos pegar nosso compassozinho aí, colocar a ponta seca em A e com uma abertura qualquer, vamos traçar um arco que corta a reta que já foi traçada, definindo um ponto, ok? Então, peguem aí o compasso de vocês, escolham uma abertura qualquer, deixe essa abertura fixa, pois nós vamos usar ela logo em seguida. Coloca a ponta seca no vértice A, né? E traça o arco conforme nós estamos demonstrando agora na animação. Feito isso, você vai pegar a ponta seca e colocar nesse ponto que está entre o arco, o ponto, né, que foi traçado aí entre o arco e a reta. Coloca essa ponta seca nesse ponto que foi traçado e com a mesma abertura você vai traçar um novo arco de modo que ele se encontre com esse arco que já está aí na tela, ok? Conforme a animação aí, pessoal. Feito isso, você observa que tem um ponto aí de encontro entre esses dois arcos. Agora é só pegar a réguazinha e traçar um arco que saia, né, que tem origem no ponto A e passe por esse ponto que foi colocado aí entre os dois arcos, ok? Então, peguem a régua e tracem de modo que essa régua passe pelo ponto A e pelo ponto de encontro entre os dois arcos, conforme demonstrado aí também na animação. E com isso a gente tem então a construção do ângulo de 60 graus, beleza?
Agora vamos falar sobre a construção do ângulo de 30 graus. Bem, para construir um ângulo de 30 graus, primeiramente você vai estar construindo aí um ângulo de 60 graus. Então, todo o passo a passo que já foi falado nesse instante, você vai repeti-lo. Então, você vai estar colocando aí vai estar traçando aí uma reta com a origem em A, novamente, né? Todo o passo a passo da construção do ângulo de 60 graus, nós vamos repetir. Então, você vai escolher uma abertura, né, do seu compasso, uma abertura qualquer, e vai traçar um arco, cujo esse arco corte a reta já traçada. Feito isso, com essa mesma abertura, você coloca a ponta seca nesse ponto de encontro entre o arco e a reta, conforme eu estou mostrando aqui, né? Tô destacando aqui com esse pontinho verde. E com essa ponta seca, né, em cima desse ponto, você vai traçar um arco, conforme mostrei aqui, que encontra o arco que já tinha sido traçado. Feito isso, pega a régua e traça uma régua entre o ponto A e esse pontozinho aí, ponto de encontro entre esses dois arcos. Então, o que a gente acabou de fazer simplesmente foi repetir todo o passo a passo da construção do ângulo de 60 graus. Mas a gente quer construir o de 30. Então, o que é que nós vamos fazer? Traçar a bissetriz desse ângulo de 60 graus. Então, vai bissetriz, né? Divide o ângulo ao meio. Então, nós vamos ter aí dois ângulos de 30 graus. Construímos um ângulo de 30 graus, né? Vamos escolher ou o de cima ou de baixo, ok? Então, agora com o compasso, novamente, você vai traçar a bissetriz, conforme foi explicado no começo da aula, ok? Então, para quem tem dúvidas, né? Você simplesmente vai colocar o compasso com uma abertura qualquer. Você vai escolher uma abertura qualquer, vai colocar a ponta seca nesses pontinhos verdes. E com essa mesma abertura que você traçou esse primeiro arco, você vai traçar o segundo, de modo que ele se encontre, conforme a animação, né? Lembrando que a ponta seca fica num pontinho ali verde, depois vai para outro pontinho. Agora é só traçar a reta, conforme está sendo demonstrado, e com isso você está construindo aí o ângulo de 30 graus que está destacado de vermelho, ok? Então tá aí, pessoal, a construção do ângulo de 30 graus. E para finalizar aqui, nós vamos construir o ângulo de 45 graus. Então nós vamos traçar uma reta e vamos marcar o ponto A, que é o vértice do ângulo, o início do ângulo. Vamos marcar esse ponto A no meio dessa reta, pessoal, aí ó, conforme está sendo demonstrado. Agora vocês vão abrir o compasso, né, com aí do modo que vocês quiserem, uma abertura qualquer, e vocês vão traçar um arco formando ali, desculpa, 180 graus, conforme eu vou demonstrar aqui, né, na animação. Então, esse arco, ele vai ter todo esse contorno, conforme vocês estão vendo aí, ó, formando 180 graus. Então, vocês vão ter dois pontos de encontro do arco com a reta. Feito isso, vocês vão abrir o compasso agora um pouquinho mais, né? Tem que ser maior do que esse arco que já foi traçado. E vão colocar a ponta seca em um pontinho primeiro, que está destacado, depois num outro pontinho. E vão traçar dois arcozinhos de modo que eles se encontrem. Então, coloca a ponta seca num pontinho de um lado, depois num pontinho do outro, né? Com uma abertura do compasso maior do que o que foi feito esse arco que está de azul. E agora vocês vão traçar esse arco conforme eu estou mostrando, né? Com a ponta seca de um lado. Coloca a ponta seca agora desse outro lado. E com a mesma abertura vai traçar um arco de modo que esses dois arcozinhos aí se encontrem.
Então, como eles se encontraram agora, simplesmente você vai pegar a régua e vai traçar aí conforme a animação, ok? Então isso nós fizemos aí, acabamos de fazer aí retas perpendiculares. Como elas são perpendiculares, então nós temos um ângulo de 90 graus de um lado e 90 graus do outro. Agora, como a gente quer a construção do ângulo de 45, nós vamos traçar a bissetriz, ok? Então vamos aqui traçar essa bissetriz, né? Então, o passo a passo da bissetriz está lá no iniciozinho do vídeo. Se você tiver dúvida, volta lá, né? E olha novamente como é que faz. Mas enfim, continuando, você vai pegar aqui uma abertura qualquer, colocar nesses pontinhos aí que estão destacados, que eu estou com o mouse em cima, coloca a ponta seca aqui em cima, onde eu estou demonstrando. Depois coloca a ponta seca nesse outro ponto, com a mesma abertura, vocês vão traçar 2 arcos, ok? Então vamos traçar aqui o primeiro arco, colocando a ponta seca no primeiro ponto. Traçamos aqui o arco com a ponta seca naquele ponto que eu demonstrei. Agora coloca a ponta seca nesse outro ponto e com a mesma abertura traça esse outro arco e eles vão estar se encontrando, né? Que é a questão que a gente falou lá no início, a bissetriz do ângulo. Agora ficou simples demais, é só pegar a régua e traçar a reta conforme está sendo demonstrado. E com isso, nós acabamos de construir o ângulo de 45 graus. Beleza, galera? Qualquer dúvida a gente vai estar tirando aí na aula online, espero que vocês tenham entendido. É bem tranquilo, bem fácil, né? E revejam a aula aí quantas vezes for necessário. Até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês.